Ergue suas mãos, começa a falar com o Senhor. Te louvamos, Deus. Aleluia. Você é filho amado do Pai. Será que essa manhã você pode se sentir assim? Eu sou filho amado do Pai. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, continua firme. A palavra de Deus diz: se você continuar firme, Ele é fiel e justo para salvar. Então convido você a cantar esse louvor com todo o seu coração, com toda a sua alma, dizendo para o mundo espiritual ouvir: eu não sou órfão, eu sou filho. Glória a Deus. Aleluia. Que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão,
obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Podemos sentir a Tua presença aqui, Jesus. Nós não somos mais adotados, Deus. Oh, Senhor, nós não somos mais órfãos, somos adotados, Pai, por Ti, ó Pai. Será que essa manhã você pode fechar seus olhos e contemplar isso? Esta é a manhã que o Senhor diz para mim e para você: não sou órfão, eu sou filho. Eu sou filho. Ah, Pai, eu sou filho, Deus. Eu sou filho, Deus. Eu sou Teu filho, Pai. Eu sou filho, Pai. Eu sou filho, eu sou filho. Comece a dizer isso. Eu sou filho. Eu me sinto filho essa manhã. Filho, 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 filha de Deus. Oh, Pai, eu posso Te sentir aqui, Senhor. Eu sou filho, Pai. Não sou mais órfão. Não importa o que me aconteça, Pai. Não importa, Pai. Eu sou filho amado do Pai. Eu sou filho amado do Pai. Oh, Senhor, Te agradecemos, Deus. Te louvamos, Pai. Tu és o Deus do recomeço. Tu és o Deus que faz tudo novo. Tu és o Deus que deixa o nosso passado para trás e faz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Ah, papai, sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor faz novo, novo, tudo novo. Se você crê, se você aceita isso para a sua vida, começa a falar para o Senhor: eu aceito, Pai, tudo novo. Mesmo que, Senhor, tenha que me quebrar, Pai, para fazer tudo de novo. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Deus. Aleluia. Tu és Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento.
Põe a mão no seu coração. Diga de novo. Transforma, Deus. Enche-me e usa-me, Senhor. Eu quero ler um texto com vocês no Evangelho segundo escreveu Marcos. Certinho, pastor. No capítulo 10, é uma história conhecida da igreja, conhecida por você, se você já leu este livro, este Evangelho. Capítulo 10, do verso 46 ao 52, e depois Lucas 18, 43, amém? Conforme você for encontrando, vai ficando em pé. Vamos ler em pé hoje, amém? Glória a Deus. Vou esperar mais alguns se colocar em pé. Diz assim o texto, amados. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Vamos lá para Lucas 18, 43, que completa esse versículo. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Amém, amados? Pode se assentar. Glorifique a Deus, porque Ele é Deus de milagres. E Ele faz milagre no nosso meio e na nossa vida nesta manhã, amém? Então, o que nós vemos aqui nesse texto? Um homem cego, um homem que não nasceu cego, um homem que ficou cego. E ele desejava voltar a enxergar. Mas ele estava à beira do caminho pedindo esmolas. Seu nome era Bartimeu. Bar quer dizer filho, Timeu quer dizer desafortunado. Então, um filho desafortunado. Esse homem é alguém que já havia enxergado. E por alguma razão ele ficou cego. Nós sabemos, amados, que lá no Oriente Médio, a cegueira era uma terrível enfermidade, causada pela poeira fina das estradas, ou pelo resplendor do sol muito forte, né? Ou até pelo frescor das noites, que geravam nos olhos inflamações perigosas. E pela falta de cuidado, pela falta de higiene, transformava-se muitas vezes em uma cegueira total. Mas este homem, Bartimeu,
ele ouviu a multidão passando e ele perguntou o que era aquilo. Então disseram para ele: é Jesus de Nazaré. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí você diz assim: mas ele perguntou quem era que estava passando e disseram para ele que era Jesus de Nazaré. E por que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? No nosso raciocínio, nós poderíamos pensar assim, que ele deveria gritar: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Por que é que ele não diz assim? Vocês que já leram os evangelhos, vocês vão saber que algumas pessoas diziam que de Nazaré não tinha nada de bom. Mas como Jesus, filho de Davi, fazia toda a diferença. E nós vamos entender um pouquinho o que essa expressão filho de Davi tem a ver com esta situação. Porque o filho de Davi aqui, Jesus como filho de Davi, é uma referência a um líder político, ou ao rei dos judeus. Os profetas, eles já tinham profetizado sobre esse líder que viria, da linhagem de Jessé. Isaías 11, verso 1, amado, diz assim, que eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento surgirá. E quando você vai para o Salmo 128, você entende ali o salmista dizendo que os filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma árvore de oliveira, vocês sabem o que a oliveira produz? Uma árvore de oliveira, os brotos dela saem da raiz e vai em volta do pé de oliveira formando os brotos de uma nova árvore. E para o judeu, isso tem um significado da descendência deles, né? Ainda em Isaías capítulo 11, o verso 2, diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre este ramo de Jessé, sobre as raízes dele, por onde esse rebento surgiria. E o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Este rei dos judeus, era o Messias que haveria de vir. E esta era a esperança do povo de Israel. Eles tinham esperança que nasceria um que governaria com poder e justiça. E Ezequiel, também mais um profeta, diz: eu levantarei um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria. O seu nome será conhecido por Jeová Tsequenu, ou seja, o Senhor é a nossa justiça. E nós sabemos que este renovo tão profetizado pelos profetas era Jesus prometido. Amém? E o Senhor fala também através de Ezequiel que este rei, semelhante a Davi, seria príncipe e governador supremo no meio das suas ovelhas. Tudo isso se entende quando Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Vocês entenderam um pouquinho? Amém? Agora, o cego Bartimeu, ele sabia que Jesus era o descendente de Davi que viria, o filho de Davi. Ele só não sabia que Jesus era Deus. Queridos, Jesus como rei do povo judeu e como um líder político, ele seria limitado, mas como filho de Deus, como Deus Todo-Poderoso, não havia limite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, igreja, que a cegueira física, ela é terrível. Ela é terrível. E pode acontecer de várias maneiras. Alguns ficam cegos por causa de enfermidades, outros nascem cegos, mas a pior cegueira é a cegueira espiritual. E é sobre essa cegueira espiritual que nós queremos falar um pouquinho nessa manhã, amém? Você é filho de Deus? Então você não pode ter cegueira espiritual. Às vezes a cegueira espiritual é aquela que nós não queremos ver, nem damos muita atenção, mas que pode nos levar à morte espiritual. Porque a cegueira espiritual, ela é gradativa.
Aquele que nasce cego fisicamente, ele nasceu cego e não tem o que fazer, a não ser um milagre de Deus. Mas a cegueira espiritual, ela vai entrando devagarzinho. Você nem percebe. E o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 15, ele diz o seguinte, que de fato, até nos nossos dias, quando a lei de Moisés é lida, um véu cobre os corações, ou seja, cobre os entendimentos, e eles ficam cegos. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, os olhos espirituais são abertos, porque o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito há liberdade. O véu é retirado, a cegueira espiritual é denunciada, e nós somos transformados de glória em glória, ou uma glória crescente, amém? Você já experimentou isso? Glorifique a Deus, agradeça a Deus o privilégio dele ter escolhido você, da cegueira espiritual ter sido arrancada dos teus olhos. E nós sabemos, amados, ali em Mateus 13, verso 15, que Jesus, ele ensinava muito por palavras, porque o coração daquele povo estava petrificado, e não foi-lhes dado o conhecimento do reino dos céus, pois porque eles ouviam com má vontade, com os seus ouvidos, fechavam os olhos para evitar que enxergassem com os olhos, que ouvissem com os ouvidos espirituais e que compreendessem com o coração e se convertessem e pudessem ser curados por Jesus. Porque não basta só ouvir, tem que abrir os olhos espirituais, tem que deixar os ouvidos espirituais assimilarem. A palavra tem que descer ao coração e nós precisamos ter uma mudança, uma conversão completa. Muitas pessoas estão ouvindo Deus, ouvindo falar de Deus. Quando você fala, você crê em Deus, eu creio em Deus, eu sei quem é Deus, mas só ouvem, não conseguem colocar em prática, não são curados espiritualmente falando. E nós vemos, amados, que ainda hoje isso pode acontecer, por quê? Na palavra, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Isso é triste, amados. Nós vemos isso acontecendo todos os dias. Você fala e a pessoa não dá um passo em aceitação dessa transformação, desse milagre que é o Evangelho, as boas novas do reino. Nessa sociedade que nós vivemos, nós até podemos entender e considerar normal, porque a palavra diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Mas, quando nós olhamos para as pessoas que dia após dia ouvem a palavra, alguns ouvem pela internet, que é tão divulgada, veem versículo, leem versículo pela internet, vão a alguma igreja dia após dia, mas eles continuam na cegueira espiritual. A cegueira espiritual tem invadido a vida de cristãos, enlaçando, e gerando tantos embaraços, tantas correntes enlaçando e às vezes te impedindo de prosseguir. Mas é tempo de nós nos livrarmos de conceitos antigos, da religiosidade. Eu quero dizer para você, que se você veio aqui hoje sem uma expectativa, sem um desejo pelo que Deus poderia fazer nesta manhã, infelizmente você é religioso, você veio cumprir uma agenda. Você veio na igreja porque é domingo. Então eu gostaria que você entendesse isso e lançasse fora essa capa de religiosidade. Amém? Às vezes a orfandade, como nós cantamos aqui, nós somos filhos, mas ainda vivemos na orfandade. A orfandade nada mais é do que uma religiosidade. Eu não entendo o que Deus quer fazer na minha vida, então eu continuo órfão, sem entender que Ele é Pai. Mas nós já louvamos a Deus hoje, declarando que nós somos filhos, amém? E sabe o que acontece, amados?
essa religiosidade, o medo, a insegurança, eles formam fortalezas na nossa mente que nos impedem de dar um novo passo. E eu te convido nesta manhã para desconstruir valores errados e trazer a sua mente cativa à palavra. Não aceite o que você vê na internet. Tem muita mentira, muito engano. Esses dias eu vi, uma pessoa pediu, e quando é algum irmão da igreja, alguma irmã, pastora, ouve isso e me diz alguma coisa? Então eu ouço, até para poder responder para a pessoa. Comecei a ouvir algo tão tenebroso que na hora eu já entendi, heresia. Só respondi para a irmã assim, heresia. Ela mandou 2 vídeos, eu não abri o outro. Porque numa pessoa que você ouve uma heresia, você não precisa ouvir o resto. Porque aquela pessoa você tem que deletar. Mas infelizmente, isso eu estou dizendo, amados, porque a gente atende pessoas de várias igrejas, de várias denominações. Está muito difícil, está muito difícil. As pessoas estão ouvindo heresias e tomando para si como se fosse a verdadeira palavra. Não quer dedicar tempo e abrir. É o papel, amados, é o papel. Você tem que ler aqui. Você lê no celular, você não faz a mesma leitura. Porque o celular você não abre todo o texto e o contexto e o versículo completo. Aqui você abre, vai de uma folha a outra e você vai lendo e comparando. Nada substitui isso aqui, amados. Nós precisamos, algumas coisas nós precisamos voltar lá atrás. Outras nós precisamos descartar. Amém? Um outro problema, amado, que nos cega espiritualmente é que no passado nós nos colocamos debaixo de coberturas espirituais que não nos protegeram realmente. Existem denominações que não se preocupam com questões de santidade e não se preocupam com a falta de visão espiritual dos seus líderes. Uma vez eu ouvi um pregador perguntando, você usa roupas e calçados da sua infância? Não, é claro, porque não serve mais. Tem coisas que nós experimentamos no passado e às vezes queremos viver hoje, mas não servem mais e nós precisamos lançar fora. Amém? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, do verso 12 ao 14, não que já tenha alcançado tudo, ou já sou perfeito. Ele já começa dizendo isso, ele não é perfeito, ele não entende que já alcançou tudo, mas uma coisa eu faço. Tomo a seguinte atitude, olha, eu gosto dessa tradução na King James. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Existe um alvo para nós alcançarmos. Existe algo preparado para nós como igreja. Então é tempo de nós lançarmos para trás, esquecer para trás aquilo que não edifica mais a minha vida hoje, e darmos um novo passo, avançando para algo que está por vir. Rompe, amado, nesta manhã, o que não serve mais para a tua vida como cristão. Nós sabemos que a nossa igreja, e várias igrejas são assim, tem pessoas que vieram de várias denominações. E às vezes fica olhando lá para trás, mas lá o pastor orava assim. Mas lá não falava língua estranha. Mas lá, sabe isso? A pessoa não sai do mesmo degrau. Eu sempre olho a vida cristã como se tivesse uma escada na minha frente e que eu preciso a cada dia subir um degrau em direção ao alvo. Então há necessidade de eu aceitar. Jesus me colocou aqui, o negócio é com Ele. Então eu vou fazer aquilo que Ele está direcionando para a minha vida neste tempo. Porque senão eu não chego ao alvo. Eu não alcanço o que Deus tem para a minha vida. E o que é pior, atrapalha a minha vida e a vida daqueles que estão à minha volta. Amém? Não fique bravo comigo não, que o pastor não vai me chamar domingo de novo, viu? Fique em paz. Glória a Deus. Voltando aqui no texto que nós lemos, amados. Marcos 10, no verso 49. Alguém chega para aquele cego e diz assim, ânimo, homem.
Levanta-te, Ele te chama. Eu digo para você nessa manhã, ânimo homem, ânimo mulher, Ele te chama, então levanta-te, amém? Glória a Deus. E no verso 50, esse cego ele tem uma atitude, jogando a sua capa para um lado, num salto, ele colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. A primeira coisa que Bartimeu fez foi deixar a capa de um lado. A capa era uma marca, uma identificação do estado de cegueira física, uma identificação da mendicância deste homem. Então ele jogando a capa para um lado, ou seja, numa tomada de posição, colocou-se em pé e indo ao encontro de Jesus. Não podemos aceitar algumas capas, amados. É tempo de lançarmos fora algumas capas. A Bíblia fala de várias capas. Tem essa capa da mendicância, que indicava o cego. Tem a capa de Elias, a capa de unção dobrada, que o profeta Eliseu desejou, e com sua perseverança ele alcançou, ele conquistou. Porque quando Elias disse para Eliseu, olha, você fica aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel, ele disse, olha, tão certo como o Senhor vive e que tu vives, não te deixarei, Elias. E ele diz assim, eu irei contigo. Sabe por quê? Ele tinha um alvo a ser alcançado. Ele queria a porção dobrada do Espírito. E aí Elias testa Eliseu novamente. Fala, olha, eu tenho que ir logo ali no Jordão, mas eu volto. Eu vou com o Senhor. Porque tinha uma condição. Para ele conquistar a porção dobrada de Elias, ele precisava ver o arrebatamento de Elias. Então ele não desistiu por nada. Ele foi até o Jordão. Ele foi até Betel, junto com Elias, porque ele queria a porção dobrada. Agora eu te digo, igreja, algumas capas, elas nos são impostas. A mendicância, a miséria, a falta de visão espiritual, a orfandade é imposta. Outras capas são conquistadas. Eliseu conquistou a capa da unção dobrada. Então, se você quer unção dobrada, você precisa conquistar. Você precisa melhorar o seu nível de oração. Hoje nós precisamos decidir qual capa nós queremos. A da miséria, da mendicância, do fracasso, do desânimo ou a capa da porção dobrada. Amém? Vocês se lembram quando Davi, ele se prontificou a enfrentar aquele gigante? Saul oferece para ele uma capa. Oferece a armadura dele. Mas tinha um filisteu afrontando o povo de Deus. E aí Saul queria que ele usasse aquela capa. A proteção dele para enfrentar o gigante. Mas Davi não conseguia nem andar direito com aquela armadura. Aquela capa, como é que ele ia vencer o gigante com aquela capa? Como você vai derrotar o gigante com as capas que você insiste carregar, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes o inimigo tenta nos fazer andar com uma capa que não nos pertence. Capa da religiosidade, como eu falei, da imoralidade, da prostituição, dos divórcios, do engano, da mentira. Coisas também que vieram dos nossos antepassados. O inimigo sempre tenta nos impor as práticas dos nossos pais biológicos. Você já percebeu isso? Volta e meia você está na mesma prática. É a miséria, é às vezes um espírito de ira, é uma maneira de agir, às vezes nos negócios. O inimigo sempre tenta impor sobre nós isto. E aí você fala, mas os meus pais eram convertidos. Eram, mas não estavam totalmente libertos. Há uma necessidade de mudança. Eu tenho uma convicção plena de que Deus quer realizar algo hoje, no meio da família, mas Ele quer começar por mim e por você. Eu poderia citar aqui o que eu já experimentei nos últimos dias, por causa de questões erradas da minha família. O inimigo mantendo acorrentado. Tem pessoas aqui que é testemunha, que estava junto comigo e viu.
o inimigo gritando dentro de uma casa vazia. Eu não vou nem estender, amados. Mas não é brincadeira as questões espirituais. Se nós não formos para a palavra e não mergulharmos, não é esses versículos que você está recebendo todo dia no zap e você acha que alimentou o teu espírito. Não é isso, igreja. É tempo de mudança. É tempo de reconhecer o que Deus quer fazer na minha vida e na tua. Vamos deixar o comodismo de lado, amados. Nós vemos, amados, que quando nós olhamos para Bartimeu, para esse cego, e nos identificamos com ele, nós vemos que a multidão pode estar indiferente conosco. O irmãozinho do lado pode dizer para você, não é bem assim, essa pastora está exagerando. É a multidão, querendo roubar de você os presentes de Deus. A multidão pode ser intolerante e incrédula, falando até com o respeito, faltando até com o respeito, desculpa. Mas o nosso alvo é chegar à presença de Jesus, porque nele somos curados, nele somos libertos, nele o cego encontrou atenção, compaixão e poder para curá-lo, e encontrou também salvação. Nele alcançamos porção dobrada, amém? Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Parece até uma pergunta estranha. E o cego disse, mestre, que eu volte a enxergar. Eu quero voltar a enxergar. Você quer voltar a enxergar, meu irmão? Você que já experimentou Deus sobrenaturalmente, mas hoje parece que Deus está tão longe. Às vezes você, quando para pensar, você diz assim, nossa, eu já era tão abençoado lá no ano tal, e hoje eu me sinto amarrado e preso. Amados, Deus quer nos libertar e nos levar a um novo entendimento. Então, Jesus está fazendo para nós a mesma pergunta. Que queres que eu te faça? Mas não se esqueça que dentro dessa pergunta tem uma exigência, um posicionamento, deixar as capas. Amém? Aleluia. Bartimeu estava com os olhos biológicos fechados, a visão física fechada, mas a visão aberta, espiritualmente falando. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, descendente de Davi, que reinaria sobre seu povo e que ele precisava conhecê-lo como Deus. Na presença de Jesus, ele diz, mestre, que eu volte a enxergar. Senhor, eu quero voltar a enxergar. Esse é o meu desejo hoje. O desejo de voltar a enxergar nos diz respeito a alguém que sabia muito bem o que era enxergar. Porque no início eu disse para vocês que ele não era um cego de nascença. Ele tinha ficado cego. Isso é diferente. Ele queria ser curado da cegueira física para voltar a enxergar. E hoje Jesus nos faz a mesma pergunta que fez a Bartimeu. O que queres que eu te faça? Você que tem desejado servir a Deus, mas se sente amarrado, não consegue prosperar espiritualmente, não se sente capacitado, deixe as capas e se achegue à presença de Jesus. É necessário deixar capas de desobediência, de falta de coragem, de tantas outras. Talvez você olhe para Jesus como alguém que pode resolver só alguns problemas. Você já viu isso? Tem coisa que as pessoas falam, eu não vou levar a Deus. E alguns menos crentes, se é que tem isso, diz assim, eu não vou incomodar Deus com essa questão. Você não incomoda Deus quando quer que Ele te cure e te leve a um outro nível espiritual. Você agrada o coração do Pai, porque Ele faz isso por amor. Ele é o mais interessado em que nós prosperemos diante dEle e que possamos fazer a diferença neste mundo. O Senhor é o seu libertador.
aquele que te livra de todas as capas que o inimigo tem colocado. Jesus tem bálsamo para curar as suas feridas, a fim de que você possa servi-lo com o seu melhor. E o seu melhor é o dom que ele já te deu, amém? E algo nós encontramos nesse cego também, nós encontramos fé. Alguns exemplos de cura, a pessoa não tinha fé. Mas aqui tem fé, sabe por quê? Porque gerou, além da cura, gerou salvação. Gerou salvação. Jesus diz para ele no verso 52, vai em frente, a tua fé te salvou. Recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Com os olhos abertos, Bartimeu pôde ver o Filho de Deus, glorificar a Deus, contagiar aquela multidão que tentava fazê-lo calar, porque a multidão também ergueu a voz, glorificando a Deus, amém? E com isso, a multidão que o desprezou, que não o respeitou, vendo o milagre, começou a glorificar e louvar ao Senhor. A multidão estava tão cega quanto Bartimeu. Bartimeu tinha uma cegueira física, a multidão estava cega espiritualmente. E neste dia, amados, para encerrar, eu quero te dizer que tem uma multidão que Deus quer que glorifique o nome dEle através da sua vida. Então, nesta manhã, eu não sei qual é a sua capa, não importa, porque não sou eu que resolvo essa questão. Eu quero que você venha aqui à frente, não olhe para a multidão, ainda bem que ele não enxergava, faz de conta que você também está cego fisicamente. Eu posso até te guiar, qual é o caminho que você vai passar para vir aqui à frente. Mas é hora de deixar as capas aqui, neste altar. Porque aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem transformação, aqui tem vitória, aqui tem uma nova vida, um novo nível espiritual. Aqui tem um degrau a mais para você subir, para alcançar o alvo. Pode vir, amados. Eu peço que os irmãos fechem os olhos, eu também vou fechar porque eu não preciso ver. Eu não preciso ver quem vem aqui à frente, eu só vou orar por você. Eu não sei qual é a capa, não se envergonhe. Não se envergonhe. Ele está aqui, venha à presença dEle, venha entregar aqui aquilo que tem te impedido, aquilo que tem tirado a tua capacidade. Ele quer entregar na sua vida nesta manhã aquilo que Ele prometeu lá na cruz do Calvário. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de libertação. Senhor amado, Deus, Tu és poderoso e tremendo. maravilhoso és tu, Senhor. O Senhor tem algo, Pai, nesta casa e nesta Graças igreja. te damos, Senhor. E o Senhor está cuidando da nossa vida. O Senhor está mudando os nossos passos. O Senhor está realizando uma obra tal que nós só vamos entender lá na frente. Mas é tempo, Pai, de nós nos alinharmos à Tua palavra e ao Teu querer. Vem com o Teu sobrenatural. Senhor, aqueles que não oram mais em línguas, que eles possam ser renovados nesta manhã. Senhor, aqueles que se sentem inútil, Pai, que eles possam entender que o Espírito Santo que habita neles é poderoso para derramar toda a capacitação. Assim como o Senhor fez com Bartimeu, o Senhor quer fazer comigo e com o Teu povo, com a Tua igreja. Move, Senhor, sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, de uma forma sobrenatural, aleluia, o Teu querer, a manifestação do Teu poder, a Tua misericórdia, Pai. É tempo de mudança, Senhor. Senhor, nós não queremos uma igreja acomodada, mas nós queremos uma igreja incomodada com as coisas das trevas, Pai. As coisas que o inimigo tenta colocar não servem para nós. São capas que nós vamos lançar fora, que nós vamos entregar diante de Ti, Pai. Num posicionamento, numa atitude de submissão, crendo que o Senhor já fez
o sobrenatural. Deus maravilhoso e santo, Tu és o mesmo ontem, hoje. Tu és Deus de misericórdia. Tu és Deus de poder. Tu és Deus de maravilhas. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido é o Teu nome. Derrama, Pai querido, da Tua graça. Senhor amado, a orfandade, a religiosidade, Pai, a falta de comprometimento, Deus. Senhor, Tu és bom, Tu és fiel. Vem com Teu cuidado, com Teu agir. Move, Senhor amado, Deus de poder. Derrama a Tua unção, Pai, sobre este altar. Derrama, Senhor, a Tua santidade sobre as nossas vidas. Nós não aceitamos, Pai, um nível raso de espiritualidade. Nós queremos mais de Ti, Senhor. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de libertação. Senhor, tudo aquilo que nós experimentamos foi muito bom no passado. Hoje nós queremos renovação. Hoje nós queremos um toque a mais do Teu Espírito Santo. Nos leva além, Pai. Além, Pai. Além, aleluia.